Olá, muito boa noite. O meu nome é Aymara Lelis e hoje eu estou aqui para anunciar o podcast Quem És Tu, Mulher? Sejam muito bem-vindos a este podcast. Hoje eu sou a anfitriã e também convidada especial deste episódio. Nos outros dias teremos mulheres maravilhosas aqui também a conversarem um pouquinho conosco, mas hoje o dia é todo meu. Sim, eu estou hoje em ambos os papéis, tanto como anfitriã como convidada, porque eu quero compartilhar com vocês a minha jornada pessoal, a jornada que me levou a criar esse podcast. Então, vamos contextualizar aqui um pouquinho. A ideia para esse podcast surge de um projeto anterior que eu tive insights em 2020 que se chamava Woman Tales. Esse projeto ficou parado durante muito tempo, na verdade de 2020 até agora, são quase 4 anos. E o que eu pretendia do Woman Tales era que, através de contos, através de histórias, vivências das mulheres, outras mulheres se sentissem inspiradas, se sentissem amparadas, se sentissem motivadas e que entendessem que nenhuma de nós vive algo que outra mulher nunca viveu. Seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional, seja a nível de relações familiares ou amorosas. Então, ninguém caminha só e nenhuma mulher tem uma história que não possa servir de ensinamento para outra. E essa era a ideia do Woman Tales. Então, hoje, o Woman Tales é realizado, é concretizado com este podcast Quem És Tu, Mulher? Hoje eu já não penso apenas nos contos, mas quero que as mulheres, e isso é um convite, eu quero que as mulheres tenham coragem de dizer quem elas são, o que elas querem, o que elas desejam, quais os seus medos, como ultrapassaram e assim sucessivamente. Mas, no fundo, conseguimos ver que a essência do Woman Tales continua viva, porque esse é o meu projeto de coração. Eu acredito profundamente que, independente das nossas origens, idade ou crenças, as histórias compartilhadas podem nos conectar, podem nos motivar e nos fazer sentir acompanhadas. Eu, quando ouço histórias de mulheres com um percurso, seja acadêmico, seja familiar, semelhante ao meu e que estão num patamar que eu considero mais avançado, seja do ponto de vista espiritual, financeiro, emocional ou até familiar, eu digo, se ela foi capaz, eu também serei. Então, é isso que eu pretendo que vocês encontrem aqui no Quem És Tu, Mulher? Agora, e como é algo que toda a gente gosta, eu vou começar por contar a minha história com o feminino, com o que é o feminino. Eu venho de uma família de parte de pai que era maioritariamente de homens, então tanto meu pai como os meus tios sempre passaram para nós uma postura de compromisso, de responsabilidade, e como não havia aqui muito a cultura do feminino e do masculino, nós, enquanto mulheres da família, nunca entendemos bem a diferença entre homem e mulher, o que uma mulher tem que ter, porque até sempre nos foi pregado a nível familiar que, acima de tudo, a mulher tem que ser independente. Então, eu hoje, a ver isso, eu penso que eu cresci numa família onde a presença feminina como um todo era pouco perceptível.
Não querendo falar das mulheres, mas os homens ocupavam um espaço tão grande, tanto para nós, enquanto filhas, sobrinhas, como para a minha avó. De uma forma geral, havia uma presença masculina muito forte. Então, o exemplo que eu tinha, e falando aqui de mim, era sobretudo masculino. Então, eu nunca parei para pensar como é que é efetivamente ser mulher, como é que é eu me permitir ser mulher. Já quando eu era mais nova, o meu irmão sempre me proibiu de usar mini saias, o meu pai também. Então, essa parte aqui do feminino, do lado de vestimenta, do eu querer estar mais bonita, sempre foi apagado. Eu fui crescendo e deixando aqui a imagem de lado, eu sempre quis ser alguém independente, porque eu cresci, uma mulher tem que ser independente, não pode depender do homem. Então eu sempre me foquei apenas no meu desenvolver a nível intelectual e profissional. E eu lembro-me de vários episódios, mas vou contar aqui um em específico, em que eu estava a caminho da universidade e um jovem da minha altura, ou até um pouquinho mais velho, passa em frente a mim na fila do autocarro, e eu vejo aquilo enerva-me de tal modo que eu vou até ele, pego no braço e digo: mas estás a pensar que quem és tu? À minha frente tu não vais passar. E eram várias as vezes que isso acontecia. Se não era no autocarro, era o taxista que tentava me enganar, ou em situações em que eu me sentia ofendida ou enganada. Então eu tinha uma postura muito autoritária, eu gostava de desafios, eu media inclusive a força física com os homens, porque eu não entendia como é que eu podia agir de forma diferente em relação aos homens. E outra coisa que chamava efetivamente aqui a minha atenção era que eu não suportava o movimento que é atualmente, e até hoje não sou a favor, do que é hoje o movimento do feminismo, que é as mulheres sentirem a necessidade de ter os seios à mostra, irem à lua e levar. Eu não entendia o porquê, aquilo fazia muita confusão, mas eu nunca soube o porquê. Até que teve um acontecimento mais pessoal na minha vida que me fez repensar na minha postura, tanto para o mundo, na minha postura para comigo. E foi aí que eu decidi abrir espaço para ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais compreensiva, e comecei a entender que homens e mulheres são efetivamente diferentes e que essa diferença é necessária para que nós tenhamos relações saudáveis e até um mundo mais seguro, porque se nós confiamos na força do homem para nos proteger, para nos prover, então eles também vão confiar em nós como alguém que é capaz de encantar, de dar amor, de cuidar, né, de nutrir. E é importante pensar em homem e mulher assim, não apenas, mas também. O homem também pode cuidar, pode nutrir, mas é diferente quando a mulher faz. Da mesma forma que a mulher também pode trabalhar, sustentar, mas é diferente quando o homem faz. Então, quando eu comecei a entender a beleza sobre o ser mulher, o me permitir ser vulnerável, ao invés de dizer: mas estás a fazer isso porque eu fui capaz de dizer: olha, peço desculpas, está a agir mal. E isso serve tanto para a nossa relação com o nosso parceiro, como com a nossa relação com os homens fora. Por quê? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, quando eu tenho uma postura autoritária de desafios, eu estou efetivamente a demonstrar que o que eu tenho dentro de mim é esse sentimento de autoridade, de raiva, de impaciência. Agora, quando eu consigo, e é exatamente isso que eu hoje acredito que a mulher faz, a mulher pode efetivamente, né, não ser a cabeça, mas eu lembro de uma expressão que eu ouvi: o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, e eu concordo exatamente com isso, porque a mulher
pode não ser efetivamente quem vai à luta aqui para o mundo, mas é quem sustenta. Então, quando nós somos quem sustenta, nós temos que ter uma sabedoria, tanto a nível emocional, intelectual e até mesmo espiritual, de saber conduzir e ter aqui um grande domínio das nossas emoções. Quando eu apercebi-me disso, a minha vida tornou-se mais leve, a minha vida tornou-se mais pacífica e eu comecei de verdade a me sentir abençoada por ter nascido mulher. Então, hoje, o que eu espero ao compartilhar aqui a minha história é que eu possa inspirar outras mulheres a terem a coragem de ser mais vulneráveis, terem a coragem de dizer: eu não gosto disso porque quando tu fazes isso eu fico triste, né? Nós muitas das vezes, para nós é mais fácil julgar o outro, dizer: por que tu fazes isso? Eu já te disse para tu não fazeres isso, eu não gosto, do que ser capaz de dizer: eu fico triste, eu sinto que não me respeitas, ofendes-me. Então, ser capaz de dizer o que se sente, o que se pensa, o que se acredita é a maior prova de amor e vulnerabilidade que uma mulher pode ter. É fácil? Não, mas precisa efetivamente de treinamento e nós estamos aqui na vida para nos treinar. Não há crescimento sem treinamento. E usando aqui, né, um pouquinho sobre o que eu vivi durante o meu trabalho de parto, a minha equipa disse-me e não permitia que quem estava ao meu lado dissesse: ai, ela está a sofrer com tantas contrações, e elas diziam: a dor não é necessariamente o sofrimento. Então, usa essa dor que estás a sentir para transformar ela em amor para a tua filha que vem. Ressignifica a dor. E nós várias vezes ouvimos falar sobre isso, mas não temos essa capacidade. Então, o convite que eu quero hoje é que nós, mulheres, nos perguntemos: quem somos nós? Né? Daí o quem és tu, mulher? Quem somos nós? O que é que nós queremos? O que é que nós sentimos? Que aqui entendamos que o primeiro passo para nós sermos felizes é o autoconhecimento. É eu me conhecer, ao invés de estar aqui a tentar corrigir o outro, vamos tentar corrigir-nos a nós mesmas, procurando melhorar dia após dia, não pelo outro, para nós, porque nós muitas das vezes: ai, eu dou-te tudo ao meu marido, eu dou tudo à minha filha, não tenho tempo para mim. Isso demonstra que não há amor próprio, porque quando nós queremos amar o outro, nós temos que entender que a primeira pessoa que nós temos que amar é a nós mesmos, porque se eu não sou capaz de me amar, então eu não sou capaz de amar o outro de forma alguma. E entender que feminilidade, e algo que eu quero falar muito aqui no Quem És Tu Mulher, é aquela mulher assumir a sua verdade, assumir a sua essência, assumir o que vai dentro dela sem medo de ser julgada, porque quando nós não temos medo de ser julgadas, nós somos de verdade vulneráveis. E o que é que nós damos ao mundo? Nós damos ao mundo a oportunidade de ser cuidadas, de ser protegidas. E eu sei que de diversas formas, muitas mulheres devem sentir isso de diversas formas, mas no fundo tudo o que nós queremos é ser cuidadas, protegidas e respeitadas. Então eu convido-vos a estarem aqui nos próximos episódios, porque teremos muitas mulheres a virem cá, a contarem as suas histórias, o que por si só vai demonstrar aqui alguma vulnerabilidade. E vou terminar esse primeiro episódio do podcast Quem És Tu, Mulher, com um pedido de que deem início ao vosso autoconhecimento, que pensem em vocês, quem são vocês, o que é que vocês já viveram,
o que é que foi crucial para que vocês efetivamente tivessem a coragem de sair de um momento que era muito crítico, muito triste, porque todas nós já vencemos alguma coisa. Então, que olhem mais para as vossas vitórias do que para os vossos fracassos e olhem para os vossos fracassos como momentos de dor que vocês vão ter que ter e que devem transformar em amor para atingirem outro nível. E vou deixar-vos aqui com a continuação da música de abertura, que é o meu desejo. Prestem atenção à letra, porque é o meu desejo para a vossa vida, é o meu desejo para a minha vida. Então, atentem à letra e não se esqueçam de se inscrever nesse podcast, onde eu e outras mulheres iremos compartilhar histórias fantásticas. Votos de uma excelente semana, uma boa noite e fiquem com esta música que representa o que eu desejo do fundo do meu coração para vocês.